Fala pessoal, tudo frio perfeito? Você já sentiu como se você tivesse esforçado pra fazer tudo por alguém e na hora de retribuir essa pessoa não fez o mínimo por você? Pois é exatamente sobre isso que a gente vai falar na nova série do canal, chamada Sentimentos Musicais, onde eu pego duas ou mais músicas e um sentimento que tem em comum entre elas. E dessa vez, o escolhido de hoje pra iniciar a série é Ingratidão. E as músicas escolhidas foram New Friends, da Mary Noise, e Piggyback, da Melanie Martinez. Sim, Melanie, de novo, eu sei, a gente já tá cansado, mas, infelizmente, fazer o quê, gente? Eu amo as músicas dela, ela tem muitas músicas que falam sobre vários assuntos diferentes. Então, me ajuda a não cair na mesmice, entendeu? Então, passa um paninho pra ela tá aparecendo aqui pela 20ª vez, entendeu? E sem muita enrolação logo no início, porque esse roteiro já tá muito grande, eu não sei quanto tempo vai ter de duração, e o último vídeo foi um cacete pra editar. Então, vamos logo pra Mary Noise, New Friends. A música da Mary já começa com ela descrevendo coisas ruins que os amigos dela, amigos entre aspas, faziam com ela. Por exemplo, o melhor amigo dela que ficava mostrando fotos nuas da ex dele, ou a outra amiga dela que tinha a chave da casa dela e ficava entrando lá sem ser chamada e fumando ainda pela casa dela, ou a outra que só a Mary ia até a casa dela, tipo, só ela visitava a amiga dela, e a amiga dela nunca podia pagar um Uber simplesmente pra ver ela, ou simplesmente ir andando até lá. Só que sempre tava com dinheiro pra ir no bar, né? Isso era incrível. Ou seja, já mostrava claramente que os amigos dela não se importavam tanto com ela assim. Era sempre ela se doando pelos outros e muito pouco os outros se importando em dar todo esse amor de volta. E já de início, a gente já começa a notar que, tipo assim, tá, os amigos dela são, sim, folgados, inconvenientes, mimados. Só que quem que acostumou eles assim? Quem mal acostumou eles? Será que não foi a própria Mary? Será que se ela começasse a meio que falar pra amiga dela, não vou, não. Ou você vem aqui ou eu não vou lá, entendeu? Tipo assim, se ela tivesse feito isso antes, será que ela estaria mal acostumada? Entendeu? Será que se ela não tivesse dado a chave pro amigo dela, será que ele estaria entrando na casa dela sem ser convidado? Será que não falta ela impor um pouco de limite? Isso já fica na nossa mente lá no início da música. Então ela começa a nos contar um outro padrão que tem. A melhor amiga dela arranjou um namorado e ela não viu mais a amiga dela depois disso. O melhor amigo dela arranjou uma namorada e ela também não viu mais ele depois disso. O outro melhor amigo dela arranjou uma namorada e ela também não viu mais ele depois disso. E assim sucessivamente. Ou seja, estão reparando uma coisinha estranha assim? É só eles arranjarem alguém melhor que a Mary some. Para de ter importância. Bom, vocês já entenderam. Fica um padrão tão repetitivo que fica até claro na música, por ela mesma, que ela já tá cansada daquilo e que ela só quer que todo mundo se foda. No refrão, ela começa até a se questionar se eles realmente eram tão amigos quanto ela imaginava, e dizendo repetidas vezes que ela precisa de novos amigos. Tanto é que dá o nome à música New Friends, Novos Amigos. Olha como eu sou bilíngue. No final da música, ela já tá de saco cheio e ela só desabafa, então, que eles poderiam ajudar com o aluguel, ajudar com as compras, ajudar a passear com o cachorro dela. Eu vejo muito essa parte de uma outra pessoa falando, ajudar a passear com o cachorro, sabe? Aí ela olha pra ela e fala, eu faria isso por você. E isso é um fato. Ela faz pelas outras pessoas o que elas nunca fariam por ela. Boa parte da frustração dela com a ingratidão deles é pelo fato de ela ter colocado expectativa neles, de que tudo que ela faria por eles, eles entregariam de volta. O que não aconteceu. Ela até diz na música, vocês não me respeitam tanto quanto eu os respeito. E vocês esquecem que eu tenho uma vida também. E isso é bem interessante, porque eles passam por cima das vontades dela pra fazer as dele, enquanto ela passa pelas vontades dela pra fazer as deles. Ou seja, vocês estão percebendo um padrão de que tem sempre alguém se fudendo nessa história, e não são eles? Depois ela diz que pode perdoar, mas nunca esquecer. Que dá amor, mas nunca recebe de volta. Só que daí me vem uma dúvida cruel. Ela entregou todo esse amor de todo o coração dela, ou foi esperando algo em troca? Durmam com essa dúvida. E agora que você começou a se identificar com a música do New Friends da Mary Noise, porque você também é uma pessoa trouxa, que fica entregando todo o seu amor e passando por em cima de todas as suas vontades simplesmente pra não perder seus amigos, porque eu sei que você faz isso, vamos passar pra próxima música antes que você entre em depressão e entrar em outra depressão com Piggyback. Mas antes de começar a falar sobre a música, vamos tirar o elefante rosa da sala. Eu sei que essa música foi em resposta a toda a polêmica da Timothy contra a Melanie, ou, enfim, sobre o caso em si que a Timothy sofreu, entre aspas, da Melanie. Eu coloco entre aspas porque ninguém sabe se é verdade ou não. Inclusive, teve um shorts antigo meu, de Dollhouse da Melanie Martinez, em que um inscrito meu, o Christian, aquele mesmo que eu já indiquei o canal pra vocês, ele comentou perguntando a minha opinião sobre o caso da Timothy. E eu respondi exatamente o que tá isso. Eu vou deixar o comentário aí pra vocês na tela. Que eu não tinha uma opinião exata, por quê? Porque não tem na justiça uma opinião exata. Então, a gente não sabe quem tá certa, se é a Melanie ou a Timothy. E, gente, eu não sou de passar pano pra artista. Então, se a Melanie estivesse errada, eu, obviamente, ficaria contra ela. Só que a gente não tem uma certeza, sabe? Tipo, a justiça cravou o martelinho. Tipo, tá, ela tá errada ou ela tá errada. Não, porque não tem provas concretas. Então, eu não vou emitir opinião. Portanto, eu irei analisar a música a isolando completamente desse fato.
Vamos analisar a música só pela letra dela, esquecendo totalmente o contexto do qual ela foi feita. A música retrata a jornada da Melanie desde criança até ela se tornar aquela artista foda que ela é. E como eu já falei muito sobre a vida dela e na análise que eu fiz de Field Trip e Fire Girl, que são duas músicas dela que literalmente são sobre a vida dela e relatos pessoais, eu não vou analisar tanto essa parte porque acaba ficando muito obsoleto. Mas ela conta nos versos que ela amava música desde criança, desde que ela explorava várias formas de arte na casa da avó dela, enquanto seus pais faziam o que podiam para sustentá-la, mudando de emprego toda hora. E ela diz que se arrepende quando ela tinha 5 anos, que ela se mudou de cidade e perdeu a única melhor amiga dela que ela teve de verdade na vida dela, porque era a única pessoa que a via por completo, por quem ela era e não por quanto ela alcançava ou por quanto ela tinha. Ela diz então que quando ela era jovem, ela confiou nas pessoas erradas e infelizmente deu a elas o benefício da dúvida, pra ver se elas eram pessoas boas ou não. E ela se arrepende muito disso, porque foram pessoas sanguessugas que sugaram toda a alma dela e depois voltaram pra sugar mais, porque viram que ela não era mais boba e já tinha amadurecido e eles não iriam mais conseguir nada. Chega então o refrão, onde ela escancara todo esse ódio à ingratidão das pessoas, porque ela diz que está cansada de carregar as pessoas nas costas e que realmente desejou a Deus o melhor pra elas, enquanto as pessoas estavam mentindo pra conseguir ganhar um pedaço dela e aparecer na mídia. Ela diz na música, inclusive, que uma coisa que deixou ela mais pé da vida ainda é o fato de que ela ajudou a pessoa com os projetos dela e ainda a encorajou a apresentá-los para o público, falando que ela tinha sucesso e tal, foi uma boa amiga, enquanto a pessoa usou tudo isso pra tirar vantagem dela. No segundo verso, ela detalha que ela se mudou de cidade e começou a viver sua vida de maneira diferente. Ela se isolou um pouco das pessoas falsas e começou a criar uma nova rede de amigos, uma rede que realmente a apoiava, e foi quando ela finalmente se tornou uma pessoa feliz, entendendo que, às vezes, ter poucos amigos, mas amigos que realmente são pessoas boas pra você e que fazem realmente bem pra sua cabeça, é muito melhor do que ter vários amigos e todos eles serem ingratos, falsos e traiçoeiros. Eu acho que esses dois clipes, eles mostram bastante uma dualidade de amigos ingratos. No da Mary Noise, ela acaba o clipe triste. Basicamente, ela percebe que os amigos dela são um bando de arrombado e que não tem muito que ela faça sobre isso, porque todos os amigos dela são realmente muito ruins. Então pra ela vai ser melhor ficar sozinha mesmo. Basicamente aquele antes só do que mal acompanhado, sabe? No caso da Melanie Martinez, o caso dela é... ela ganha quase um final de Disney, eu diria. Já que no final da música dela, meio que tudo dá certo. Ela fica feliz, ela encontra novos amigos, amigos que realmente a valorizam. Então, é o que eu falo, não tem certo ou errado. Vai muito da sua realidade e de você estabelecer limites quanto às pessoas que você se relaciona. Porque se você não estabelecer limites, elas vão continuar sendo pessoas cuzonas. Um último detalhe antes do vídeo acabar, que eu esqueci de falar lá no comecinho da música Piggyback. Eu sei muito bem sobre a postura da Melanie quanto à divulgação das músicas vazadas dela. E eu respeito super isso. Porém, Piggyback não é exatamente uma música vazada. É uma música que ela mesma publicou. Não tá no YouTube? Não tá no YouTube. Mas ela mesma publicou no Spotify dela. Tanto é que é basicamente como se fosse um pronunciamento dela a tudo que aconteceu. Então não, Piggyback não é uma música vazada. Eu jamais gravaria um vídeo desses de análise de uma música vazada da Melanie, exatamente para não divulgar, já que ela mesma disse que ela não gosta que divulguem essas músicas. Então a gente tem que respeitar o artista. Então é isso, chegamos ao final do vídeo. Sim, muito menor que o outro. Não vou mais gravar vídeo de 11 minutos, 10 minutos, porque dá um trabalho do caramba pra editar. Comenta aqui embaixo quais são os próximos sentimentos ou emoções que vocês querem pros próximos vídeos dessa série. Eu realmente quero fazer mais séries porque fica mais fácil pra mim fazer vídeos nesse caso, porque eu tô com muita dificuldade de bloqueio criativo. Enfim, é isso. Que se quiso revoar a bainar raio, date bayo, pessoal, filho dos muchachos, hack, mais.